irmãos, sejam bem-vindos ao nosso canal. Meu nome é Armando. Para quem está chegando aqui pela primeira vez, eu peço também que, se possível, dê um like ou dê um gostei no final do vídeo, caso você tenha gostado, né? Inscreva-se no nosso canal também, porque isso ajuda a que novos conteúdos que a gente vai colocar na internet possa chegar até você, os avisos cheguem até você. O assunto hoje é sobre como o nosso, por que alguns conseguem, né, chegar à prosperidade e outros não, né? O que falta em cada um de nós para que nós possamos alcançar isso, né? Até me lembrei de um caso que aconteceu comigo, tanto é que eu vou mostrar para vocês o vídeo sobre isso, né? Do que aconteceu quando a minha filha tinha dois anos, não, estava no segundo ano no primário, e a professora pediu para ela para construir o quarto dela, dentro de uma caixa de sapato. Eu olhei assim e não sabia o que fazer. Como é que eu vou construir um quarto dentro da caixa de sapato? Peguei uma caixa de sapato, perguntei à minha esposa se ela tinha uma caixa de sapato velha, ela me deu uma caixa de sapato. Peguei umas caixas no pau de fósforo, né? Se usava muito pau de fósforo na época, hoje não se usa tanto. Sentei no quarto, no chão, eu e ela. E quando eu olhei para aquela caixa de sapato, para aquele pau de fósforo, e vi aquela vozinha interna da cabeça assim, quando eu perguntei assim, o que eu faço? Veio aquela voz interna dentro da minha cabeça, é só começar. Esse vamos dizer assim, é o segredo de tudo, é só começar. E aquela devagarinho foi saindo um pau de fósforo aqui, um pedacinho de pano aqui, um papelzinho ali, e saiu o quarto. Esse que vocês vão ver agora. O que é isso? Uma caixa de sapato. E o que tem dentro? Olha só. Beliche em L, né? Uma escrivania aqui, janela, um vasinho, aqui tá o guarda-roupa, né? Aqui tinha outro vaso, que já não tem mais, a porta de saída. Essa caixa de sapato com um quarto dentro é uma história de uma menina do segunda série que chegou em casa e disse assim: pai, a professora pediu para eu fazer o nosso quarto dentro de uma caixa de sapato com pau de fósforo. Pois é, então eu vou contar essa história para vocês. Pois bem. E será que na vida da gente também é assim? É fácil? É só começar. Mas começar o quê? Aí, nesse caso, tinha um objetivo. Já tinha algo onde eu queria chegar. Chegar em construir um quartinho dentro de uma caixa de sapato. E você? Você sabe onde que você quer chegar? Por que 90 e tantos por cento, quase 100% das pessoas não têm a prosperidade, não alcançam o que querem, reclamam da vida? São 70 e poucas pessoas. Dizem que uma média de uma pesquisa que foi feita é que 70 e poucos por cento das pessoas que trabalham reclamam do trabalho, não gostam do que fazem. Então, para nós chegarmos àquela, vamos dizer, para o nosso mentor espiritual chegar na nossa cabeça e poder dizer assim, é só começar, a primeira coisa que você tem que saber é começar o quê? Aonde é que tu quer chegar? Né? Porque o universo, criado por Deus, ele foi feito para que todos possamos ser felizes, não foi feito para uns ou para outros, né? Não é aquela história de que eu escutei quando eu era pequeno, né? Quando eu fui numa missa com a minha avó, o padre fala assim, a explicação é que uns nascem ricos e outros nascem pobres, porque os ricos porque os pobres é para testar a bondade dos ricos. E eu pensava assim, meu Deus do céu,
Então eu queria ter nascido rico para minha bondade ser testada, né? Para eu poder ajudar algum pobre e não ter nascido pobre, né? Então, para nós chegarmos onde nós queremos, para que o nosso mentor espiritual, porque toda essa egrégora espiritual que nos ajuda, porque eles querem, né, que o mundo progrida, que existe uma necessidade, né, da criação, que todos sejam felizes, que todos, porque nós todos, como já falei em outro vídeo, nós somos pequenas engrenagens no mundo, no universo. E para que isso possa funcionar de maneira adequada, né, bem azeitada, né, bem lubrificada, cada engrenagem precisa fazer o seu trabalho. E quando uma engrenagem ela gira, ela está fazendo o quê? Ela está girando a outra engrenagem também. Ou seja, é a mesma coisa que você dá a mão para o irmão que está precisando de ajuda para você levantar ele. Levantá-lo e auxiliá-lo e ensiná-lo, não só dar esmola na boca. Né? Então é isso. Para nós chegarmos onde queremos, precisamos ter um objetivo. E como alcançar esse objetivo? Né? É dar um passo de cada vez. É como eu fiz. Um pau de fósforo aqui, e as ideias vão surgindo. É como se você tivesse, vamos dizer assim, numa estrada, um exemplo, a abertura do mar, né, por Moisés. Né? Aquele mar não foi abrindo, eles foram caminhando. Aquilo não, é bem simbólico, né? Mas aquele no mar foi abrindo, e nós vamos caminhando, e eles foram caminhando, aquele povo foi caminhando, foi entrando mar adentro. É assim que funciona. Quando você quer alguma coisa, quando você põe o seu objetivo, a sua força naquilo, o universo ele conspira a teu favor. O universo conspira a nosso favor. E as coisas vão acontecendo. Mas precisa para quê? Ter um objetivo, onde tu quer chegar, e dar um passo de cada vez, porque as coisas acontecem. Uma coisa que precisa ficar bem clara: você precisa de uma meta, de um alvo. A maioria das pessoas ficam à deriva, fazem uma coisa, fazem outra, correm para um lado, correm para outro e não tem um objetivo claro de onde quer chegar. Se tu não tiver um objetivo claro onde quer chegar, tu também vai ficar à deriva. Tenha uma meta, tenha um alvo e lute por ele. Isso tem que ficar bem claro. Se o teu sonho é uma grande viagem, né? Imagina como vai ser essa viagem, o que tu vai precisar na viagem. E aos poucos vai comprando as coisas, vai pesquisando em que hotel tu vai ficar, como tu quer chegar, o que tu quer fazer, já vai fazendo as coisas como se tu tivesse a poupança no banco para isso. E as coisas aos poucos vão. Mas tu tem que sentir. E não é só. As pessoas falam assim: tu precisa imaginar, tu precisa pensar. Todas as manhãs levanta e pensa naquilo. Mas será que fosse levantar todas as manhãs ou fazer uma meditação e pensar naquilo só? Se tu no fundo não acredita que aquilo seja possível, não. Não é assim que funciona. Tu precisa sentir. Tu precisa sentir que aquilo vai acontecer. Tu precisa te enxergar que aquilo vai acontecer. Uma coisa que eu gostaria de deixar bem claro para evitar a confusão. Quando eu me refiro que não adianta ficar só pensando, não adianta ficar só pensando e não dar o primeiro passo. Ficar mentalizando é muito bom. A meditação é algo fundamental para a nossa conexão com o nosso eu maior. Em outro vídeo nós conversaremos o que é o eu maior da gente, né? Mas no momento não é esse o objetivo desse vídeo, tá? Mas isso é muito importante, sim. A meditação, a concentração, o pensamento constante no nosso objetivo mas precisa sentir. Tem que estar conectado. Você tem que sentir. Não basta pensar, não basta querer. Sentir e dar o primeiro passo. Vamos ficar entendidos com relação a isso. Eu tenho 2 casos meus, né? Eu trabalhava com confecção, mas no início, eu ainda tinha meu emprego, eu imaginava, eu trabalhando, imaginava uma máquina. Só que aquela máquina é muito cara, né? Na época custava já uns 35 mil reais. Eu disse, nunca que eu vou conseguir comprar aquela máquina. O que eu fiz?
consegui comprar uma maquininha pequena para fazer aquele trabalho. E aos poucos eu fui devagar, fui fazendo aquele trabalho. Eu volta e meia olhava a revista, aquela máquina lá, essa máquina aqui, eu me imaginava nela, eu sentia que eu estava trabalhando com ela. Só que o universo faz coisas que tu nem imagina, sabe, tu acha que não é possível. Aí de repente acontece uma coisa na minha vida, eu perco o emprego, aí um amigo me chama, né? A esposa dele tinha um dinheiro guardado, quando eu vi, nós estávamos com uma lojinha montada e com uma máquina trabalhando. E eu olhava para aquela máquina e disse, não acredito. Eu há pouco tempo atrás eu não tinha um centavo. Essa máquina custou 35 mil reais. Mesma coisa acontecia com o carro. Um carro que eu queria, eu olhava o carro, e aí eu olhava assim, esse carro eu não vou conseguir ter. Não era um carro grande, um carro popular, mas eu estava sem dinheiro e pensava assim, esse carro eu não vou conseguir ter. Mas embora eu pensasse daquela maneira, né, eu me sentia, eu olhava para ele, eu sentia como se ele já fosse meu, eu sentia. O que aconteceu? Aconteceu umas viravoltas na minha vida, quando eu vi eu estava comprando o carro. E isso acontece na vida de todo mundo. Precisa ter um objetivo, saber onde tu quer chegar. E, como disse o meu mentor espiritual, que eu escutei dentro da minha cabeça, é só começar. Hoje esse vídeo é curto, né? Não, mas é esse o recado que eu tinha que dar. É só começar. Obrigado. E não esqueçam de se inscrever conosco para que vocês possam receber mais conteúdo. Tá bom? Um abraço a todos.